Boa tarde, meus queridos aí do 8º ano. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos uma videoaula. Essa em específico é para a gente tirar algumas dúvidas que ficaram referente ao complemento nominal. E quando a gente aborda complemento nominal, e a apostila também fez isso, nós precisamos abordar um pouco de adjunta de nominal para que não haja confusão. É muito comum a gente confundir o adjunta de nominal com o complemento nominal. Então vamos lá? Prestem atenção. Quem não teve a oportunidade de reler aí o conteúdo, que vocês precisam fazer isso, precisam estudar para o conteúdo ficar bem consolidado. Vocês dão uma pausa no vídeo, releiam lá de novo a página 18, que fala de adjunta de nominal da nossa apostila, nós já vimos em sala de aula, e também releiam a página 38 e 39 da nossa apostila, que fala de complemento nominal, e inclusive da diferenciação entre ambos, adjunto de nominal e complemento nominal, ok? Eu vou trazer um pouquinho de revisão do que é o adjunta de nominal. O próprio nome já fala, ad é junto, nominal, nome. Adjunta de nominal é aquele termo que fica perto, que fica junto do nome. E o que é o nome, morfologicamente falando, na nossa língua portuguesa? Qual que é aquela palavra que dá nome a tudo que existe, aos nomes que existem? É o substantivo, não é? E nós vimos isso em sala de aula, quando a gente falou de adjunta de nominal, a gente relembrou um pouquinho sobre isso. Ok. Eu vou partir para alguns exemplos aqui, e daí vocês vão relembrando e retomando, se for o caso, né, aí escrevendo, trazendo, voltando lá na apostila para vocês estarem acompanhando. Vou trazer uma frase que não tem na apostila, mas que ao mesmo tempo enriquece e ajuda a gente a compreender, ok? Exemplos de adjunta de nominal agora. A professora corrigiu as provas. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu avalio sintaticamente uma frase, que é isso que a gente está fazendo. Nós estamos aprendendo quais são os termos sintáticos dentro de uma frase, não é mesmo? E o complemento nominal e o adjunta de nominal são termos sintáticos. O sujeito é um termo sintático, né? Então, o que nós precisamos agora é juntar os conhecimentos sobre a morfologia das palavras, quais são os substantivos, quais são os adjetivos, quais são os pronomes, quais são os artigos, os verbos, para agora utilizar junto com essa análise desses termos na frase. Quando eu avalio esses termos, esses substantivos, esses adjetivos dentro da frase, a relação que eles estabelecem um com o outro, isso se chama análise sintática. Então, revisão. A professora corrigiu as provas. Qual que é o verbo? Primeira coisa que eu tenho que olhar numa análise sintática é o verbo. Onde está o verbo? Corrigiu. Quem corrigiu as provas? A professora. Então, o nosso sujeito aí é a professora. A nossa apostila, ela trouxe a identificação do adjunto de nominal apenas no sujeito. Lembra que eu falei para vocês, eu levei até exemplos de identificação do adjunto de nominal no material impresso em predicados também? Então, aí eu disse para vocês que a gente não avaliaria porque a apostila não trouxe, né? Agora, no momento, ela trouxe o adjunto de nominal dentro dos sujeitos. Então, vamos olhar só para o sujeito. Achamos o sujeito, a professora. Qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo é aquela palavra que, se eu retirar dali, a frase fica completamente solta, sem sentido. Qual que é a palavra mais importante ali, então? Esse é o núcleo. É professora. As palavras que estão junto desse nome, professor é um substantivo, não é? Todas as palavras que estão juntas aí do substantivo, do nome, elas são adjuntos adnominais, ok? Então, ficou claro, né? Super tranquilo de entender o adjunto adnominal. Um outro exemplo é a gente acrescentar aí, a professora tímida corrigiu as provas. Cadê o sujeito? Quem corrigiu as provas? A professora tímida. O núcleo desse sujeito é professora, é a palavra mais importante que tem ali. Quais são as palavras que estão ao redor desse nome, desse substantivo? O artigo a e o adjetivo tímida.
Essas duas palavrinhas são adjuntos adnominais. Vocês viram que eu disse a função morfológica delas e agora coloquei a função sintática? Morfologicamente, o a é um artigo e o tímido é um adjetivo. Só que dentro da frase, a função sintática dessas duas palavras é de ser adjunto adnominal. Ok? Vamos passar agora lá para a página 38. Na página 38, nós temos ali a definição do que é um complemento nominal. Lá embaixo na página diz assim, o que é um complemento nominal? É um termo que completa o sentido de um substantivo. Em geral, abstrato, ou seja, normalmente o substantivo que é complementado aí pelo complemento nominal, ele é um substantivo abstrato, mas não todas as vezes, né? É importante a gente salientar aqui. Então, ele completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo e de um advérbio. O adjunto adnominal, ele completa o sentido de um substantivo apenas, de um nome, tá? De nomes. E o complemento nominal, ele completa o sentido. Na verdade, o adjunto adnominal, ele não completa sentido, ele caracteriza, ele determina o nome, né, que ele tá pertinho dele. Já o complemento nominal, ele complementa, o próprio nome já diz, complemento nominal, ele complementa um nome, ele complementa um adjetivo ou ele complementa um advérbio. E esse nome, que é um substantivo, ele pode ser, na maioria das vezes, ele é abstrato. Ok? Lembra dos substantivos abstratos? São aqueles que dependem de outro para existir, tipo saudade, felicidade, amor, né? Então, a definição, anote aí também uma outra definição para o complemento nominal. É o termo preposicionado, porque ele precisa ter uma preposição, que completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo em geral abstrato. Ok, vamos então para a página 39. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos de complemento nominal na frase, para que a gente entenda direitinho, assim como a gente fez com adjunto adnominal, o que é o complemento nominal. Então, para ficar claro, e daí a gente fazer a diferenciação entre os dois, tá bom? Como a apostila nos orienta. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês assim, ó. As mulheres são apaixonadas por maquiagem. Vamos identificar o sujeito? As mulheres. Quem são apaixonadas por maquiagem? As mulheres. São apaixonadas por maquiagem. Eu já coloquei aqui o termo que eu quero que vocês avaliem como complemento nominal ou adjunto adnominal, se fosse o caso, né? Mas aqui eu tô marcando para vocês, indicando quando os complementos nominais ocorrem, de acordo com a definição que nós vimos aqui, ok? Então, olha lá. São apaixonadas por maquiagem. Esse termo por maquiagem, ele é um termo que, primeiro, ele tá preposicionado, olha lá a preposição por. Se você não se lembra o que é preposição, volta, né, nas nossas... vocês viram isso muito aprofundadamente no 7º ano. Volta, reveja. A gente falou um pouco sobre isso também nas primeiras semanas, né, de aula. Então, você tem aí toda uma bagagem, um conteúdo para conseguir entender, ok? E, no caso, voltar para rever, caso seja necessário, caso você tenha dificuldades aí de identificar uma preposição. Então, olha lá. Nós temos que aqui é uma preposição. Esse termo é preposicionado. Ok, já é um item importante para que a gente identifique um complemento nominal. O complemento nominal, ele se refere, ou seja, ele completa o nome, que é o substantivo, um adjetivo e um advérbio. Ele está se referindo aqui à palavra apaixonadas. Por maquiagem, esse termo refere-se à palavrinha apaixonadas. Essa palavra apaixonadas, ela é um adjetivo, tá vendo? Então, nós temos que, aqui, o por maquiagem é um complemento nominal. Por quê? Ele é um termo preposicionado e ele completa o sentido de um adjetivo. Tá dentro da definição de complemento nominal. Aqui embaixo.
Os professores agiram favoravelmente aos alunos. Esse termo aos alunos aqui, será que ele é um complemento nominal? Primeira coisa, ele é preposicionado? Sim, ele é preposicionado. Então, vamos ver agora a que ele se refere. A um nome, a um substantivo? Agiram favoravelmente aos alunos. O aos alunos se refere a favoravelmente, não é? Tá ligada a essa palavra. Toda palavra que termina com mente, ela é um advérbio. É a forma como, é advérbio de modo. É a forma como os professores agiram, né? Favoravelmente a quem? Aos alunos. Então, esse termo se refere a um advérbio. Terceiro exemplo. Eu estou feliz por você. Então, ele é um complemento nominal, tá? O aos alunos aqui é um complemento nominal. Porque na definição lá, a gente tem que o complemento nominal, ele completa um nome, um substantivo que por vezes pode ser abstrato. Ele completa um adjetivo ou então um advérbio. Última frase aqui. Eu estou feliz por você. Estou é o nosso verbo e esse aqui é o nosso termo, que eu quero que vocês avaliem se é um complemento nominal. Ele é um termo preposicionado? Sim. Olha aqui. Até esqueci de fazer um círculozinho aqui também como preposição. Eu esqueci de falar. O aos aqui é uma preposição. É a junção do a com o os, né? De acordo com o que vocês já estudaram no 7º ano, verifiquem, voltem, porque é importante. São coisas que vocês precisam estar memorizando, né? E o aos é uma preposição. O por também é, ok? Então, faltou só eu circular aqui, como eu fiz nos dois aqui. Por você. Esse termo está preposicionado. Então, vamos ver a que ele se refere. O ladinho dele aqui, ele está complementando o quê? A palavrinha feliz. A palavrinha feliz é um substantivo. No caso aqui, ele é abstrato, né? Então, esse é um complemento nominal. Esses são os exemplos que eu trouxe para vocês sobre complemento nominal. Entretanto, na apostila, nós temos aí na página 39 que ele faz uma comparação entre o complemento e o adjunto, exatamente trazendo para vocês aí uma forma de identificar, de não confundir os dois, né? Então, vamos lá. O adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Primeiro, ele caracteriza ou determina um substantivo. Ele pode ou não ter uma preposição. Ele pode indicar posse e ele tem valor de ativo. Ele que ali é o agente da ação, né? Ele que age, ele que pratica a ação na frase. O complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, como a gente falou. Ele tem preposição, ele precisa ser preposicionado, aqui ó, ele precisa ser preposicionado, nunca indica posse e tem valor passivo, ou seja, ele é o alvo da ação. Vamos olhar aí o exemplo o exemplo que a gente tem na própria apostila, porque daí a gente vai rever, né? A gente já viu essa parte aqui, mas vamos rever aprofundando um pouquinho mais de acordo com o que a gente está propondo. Diferenciar adjunto adnominal e complemento nominal. Né? É importante vocês saberem isso na prática. E esse exemplo que é dado aí na apostila, ele traz isso. Né? Olha lá nesse quadrinho que tem no meio da página, a última fala. O amor de Cláudia revoltava-se com o amor de Cláudia pelo malandro. Eu até na sala de aula aí troquei o malandro por Leandro, né? Não sei se vocês se lembram. Mas é o amor de Cláudia pelo Leandro. Vamos avaliar aí. A própria apostila já questiona, né? Qual é a classe gramatical da palavra amor? A classe gramatical da palavra amor é substantiva, substantivo abstrato. Ela, no contexto dessa palavra amor, ela tem um sentido completo sozinha? Aí, não, ela não tem um sentido completo sozinha no contexto. Aí vem o Cláudio como se estivesse complementando aí a palavra amor. Essa parte da apostila, essa questão em específico, eu acho que poderia trazer um pouquinho de confusão para vocês, porque na apostila a gente tem aprendido aqui que aquilo que complementa um nome é o complemento nominal. Só que você não pode avaliar só um item,
Olha lá, tem vários itens para você avaliar se ele é um adjunto adnominal ou se ele é um complemento nominal. Então, olhe lá. O amor de Cláudia, o termo de Cláudia. Olha 6, o que está perguntando? Quem que é a pessoa que tem amor? Ou seja, qual é o termo que tem valor ativo? Cláudia, quem é que está amando aí? No caso, o malandro. A Cláudia. Então, ela é quem está praticando a ação. E lá no quadrinho que diferencia adjunto adnominal de complemento nominal, diz que o adjunto adnominal, ele tem valor ativo, ele é agente. Então, nós temos aí que, por mais que a apostila coloque que ele complementa, a gente pode identificar que ele determina, né? Ele está dizendo de quem que é esse amor. O amor é de Cláudia, né? E aqui diz que ele pode indicar posse. Então, nesse caso aqui, ele indica posse, né? Esse de Cláudia indica posse, né? O amor não é de qualquer pessoa, esse amor é de Cláudia, não é? Indicou posse. E ele também é um agente da ação aí. Então, nós temos 2 pontos a favor do adjunto adnominal, por mais que a questão 5 tenha colocado que ele complementa. Não deixa de complementar, porém, ele traz mais pontos favoráveis a ser um adjunto adnominal do que um complemento nominal. Outra coisa, ele tem uma preposição lá, o de. O adjunto adnominal, ele pode ter uma preposição? Pode ou não ter preposição, está dizendo no quadrinho, né? Agora, para ele ser um complemento nominal, ele nunca poderia indicar posse, ele tinha que estar recebendo a ação, além de completar o nome, que é a palavra amor, que é o substantivo. Então, ele tem mais pontos para ser um adjunto adnominal do que para ser um complemento nominal, entende? Por que esse exemplo foi colocado aqui e traz exatamente assim a forma como eu tenho que avaliar quanto que é um adjunto adnominal e quanto que é um complemento nominal? Aqui nós temos algo favorável que o adjunto adnominal ele pode aparecer no predicado da frase, ou seja, depois ali do verbo, normalmente, né? Quando o predicado está depois do verbo. Ele pode aparecer, só que nas avaliações que eu for dar para vocês na sala de aula, ou aqui via online, eu não vou cobrar ele lá. Então, eu já vou, quando eu pedir adjunto adnominal, você vai direto no sujeito. Então, no momento, aqui no nosso 8º ano, você não corre tanto o risco de confundir um com o outro. Mas você já tem que saber a diferença, porque isso vai ser importante para você nas séries vindouras, nas avaliações que vão vir por aí, né? Nos Enems da vida. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Lá embaixo o quadrinho ainda pede para complementar, né? Assim, o termo Cláudia, de Cláudia, funciona como que? Adjunto adnominal. Nós acabamos de avaliar. E o termo, porque ele é agente. E o pelo malandro, ele funciona como complemento nominal porque é o alvo. E além disso, além de ser o alvo da ação, ele ser a parte passiva, quem recebe a ação ali na frase, a gente pode ver também que ele não indica posse, né? Que ele tem a preposição, pelo é uma preposição. Então, avaliar, meus queridos, aí, a frase assim, dessa forma bem detalhada, gravar na cabecinha quais são as características de um adjunto adnominal e de um complemento nominal. Isso, infelizmente, eu não posso fazer por vocês, mas eu garanto que é possível, se você se empenhar, estudar e fazer exercícios, como eu digo sempre na sala de aula. Quanto mais exercícios você faz, mais o conteúdo fica consolidado. Você vai ver que é super simples, super fácil, tá bom? Espero que as dúvidas tenham sido sanadas e um beijo para vocês, até a nossa próxima videoaula.